Olá, amigo de Deus Espírita. Estamos juntos novamente para mais uma leitura do livro Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos, pelo Espírito Meimei. Hoje, capítulo 39, Provas e Cilício. Perguntai se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26. Os estudos dos ensinamentos do Mestre nos dá condição de analisar o destino tomado de forma fatalista por alguns. Algumas pessoas entendem que o destino é algo, como ela colocou, fatalista, ou seja, é isso que vai acontecer, não tem como mudar, isso é o seu destino, a gente fala, né? Então, é isso que está destinado a te acontecer, não tem outro jeito. E os ensinamentos de Jesus nos dão a entender, né, que a gente pode analisar o que é chamado de destino. Ele nada mais é que formulações de vida planejadas pelo próprio Espírito, tendo em vista os atos cometidos no decorrer da jornada evolutiva. Então, o que a gente chama de destino nada mais é do que um planejamento. Nós fazemos esse planejamento, nós mesmos, e alguns espíritos que não têm condições ainda de fazer um bom planejamento, que não têm condições de analisar, avaliar o que ele precisa fazer dentro das considerações de tudo que ele já praticou como consequências dos seus atos, reparação, que a gente já falou de provas e expiações. E então fica a cargo de espíritos que já são mais evoluídos que nós, que já têm essa capacidade para auxiliar todos nós nessa jornada evolutiva, traçando aí um planejamento. Diante desse planejamento, surgem inúmeras decisões precipitadas que se transformam em provas voluntárias perfeitamente evitáveis no transcorrer da vida. Nós já falamos isso também, alguns capítulos anteriores, das provas voluntárias. São provas que nós escolhemos por conta, não é bem escolhermos, que nós passamos por conta de situações que nós mesmos criamos, não estava no nosso planejamento, mas como nós alteramos o curso, então alteramos o curso do destino, ao invés de a gente chegar naquele ponto, porque o destino, a gente pensa, é um caminho a percorrer para chegar a algum lugar. Então, todo aquele percurso para chegar ali, isso foi alterado. Então, uma rota que foi alterada, o destino de todos nós é sermos espíritos puros e felizes. Mas os caminhos que vão nos levar, a gente sabe, deve ser o caminho reto, o caminho das boas ações, mas, acima de tudo, o que nos leva ao autoconhecimento para a transformação moral do ser. Quando tomamos decisões, fazemos determinadas coisas, então cabe salientar aqui que não existe planejamento espiritual que esteja ali previsto matar alguém, roubar, nenhum planejamento que pense no progresso espiritual, todo planejamento reencarnatório é para esse destino final, Nós vamos ter, vamos dizer assim, paragens, um longo caminho
essa jornada nessa encarnação tem um trajeto, tem um tempo. Nesse período que estamos encarnados, temos atividades que foram planejadas para serem cumpridas. Chegado ao término desta encarnação, regressamos ao plano espiritual. Novo planejamento encarnatório é feito. E aí vamos de encarnação em encarnação até nos tornarmos espíritos puros, ou felizes, né? Vamos habitar mundos felizes, celestiais, não precisaremos mais encarnar. Então, não teremos mais necessidade de um corpo físico e até mesmo do corpo espiritual. O espírito se reveste de um corpo espiritual. Também não precisará, né? Dependendo desse grau de evolução. Mas, nesse percurso, nós podemos, sempre, né, a perspectiva tem que ser essa, sempre para o nosso progresso. Então, não está planejado matar, não está planejado cometer qualquer desatino, qualquer crime perante as leis divinas. Cometemos crimes perante as leis humanas que espelham, né, são uma cópia imperfeita das leis divinas. Na nossa lei humana não pode matar, não pode roubar, não pode abusar, né, cometer qualquer tipo de violência. Então, isso está aí já determinado pelo nosso avanço moral, nós conseguimos estabelecer isso. Então, não está vamos dizer assim, né, no nosso destino, né, não está aí na nossa programação cometer uma violação das leis divinas. Logo, quando nós mentimos, quando nós roubamos, quando nós matamos, quando nós violentamos, quando nós adulteramos, nós fazemos, né, cometemos atos que infringem as leis divinas. Então, nós vamos precisar reparar o que nós fizemos. Nós vamos colher o que plantamos. Logo, ali há um desvio do nosso planejamento. Se no nosso planejamento espiritual estava programada a chegada de um ser através da gestação, né, a reencarnação de um ser, através de uma família, da reencarnação ali, então, pela gestação, pelo nascimento de um filho, se cometeu ali um aborto, nós alteramos a programação espiritual. E algumas mulheres que cometeram aborto, elas podem se sentir muito culpadas. Isso não estava no planejamento delas, né? Mas elas fizeram, se sentiram culpadas e dali elas podem desenvolver alguns transtornos mentais. Isso eu estou aqui só conjecturando, mas é criar uma situação que não foi planejada, então vai ser um tormento, um sofrimento voluntário, vai ter que passar por expiação, por prova, para haver esse resgate. Talvez uma nova gestação, esse espírito possa regressar, mas nós afetamos também o psiquismo desse espírito reencarnante, que pode ficar com raiva e começar um processo de obsessão. Então, são muitas coisas que podem acontecer. Acontece que é preciso, então, ter sempre essa certeza de que a lei sábia do Pai nos dá a oportunidade de diminuir as nossas dores com a busca dos remédios salutares que as aliviam. Então, vamos passar por provas, vamos passar por expiações, vamos ter aflições, nós vamos ter que reparar os erros cometidos nesta e em outras encarnações, para que haja aí, né, uma quitação, você
a gente vai ter que reparar, então, todas essas dívidas e estar ali em harmonia perante as leis, né? Está, então, falando aqui dos remédios, ela usa essa expressão, a busca dos remédios salutares, nós vamos encontrar essas condições para nos curar a alma, né? O exercício da paciência, da resignação, o esforço da inteligência na solução de problemas são meios colocados nas nossas mãos para amenizar as aflições da alma em testes redentores. Nós vamos receber remédio, nós vamos receber recursos quando nós nos deparamos com situações difíceis. Então eu vou abrir aqui um parênteses para fazer um comentário. Eu participo de alguns grupos espíritas nas páginas aí do Facebook e eu vejo algumas colocações, pessoas pedindo orientação, explicação para algumas coisas. Quando eu considero pertinente, eu traço, né, algumas considerações ali no grupo. E ontem eu estava lendo uma situação que a moça, ela estava dizendo da dificuldade de relacionamento com a filha, desde que a filha tinha 1 ano de idade, ou seja, bebezinho ainda está lá muito, né, o espírito muito na base dos seus reflexos, na base da sobrevivência daquele corpinho, o cérebro desenvolvendo. Mas a partir de 1 ano, o que acontece com a criança? Ela já começa a andar, ela já tem ensaiando ali algum vocabulário, aquele espírito começa a um grau de autonomia, né? Ele está caminhando para a autonomia, para a expressão de si, né? Mas até eu completar 1 ano de plena dependência, né? O bebezinho. Então, com 1 ano, até 2 anos, o manejo ali com a criança até relativamente fácil. Mas fácil sim, que eu estou falando, lidar com as características de personalidade daquele espírito reencarnante. Pode-se dizer ali que é do caráter daquele espírito. E a função dos pais é educar as crianças para que elas, né, desenvolvam aí outros traços de personalidade também, né? Mas ela falava da dificuldade de se relacionar com essa filha, que as duas brigavam muito, a menina já tinha 10 anos. E ela pedia oração, só isso. Mas foi o suficiente para ter uma lista de comentários de pessoas dizendo que o que faltou ali foi mão firme, o que faltou foi dar uns tapas na criança quando ela era pequena, como se a violência, o bater, fosse instrumento, recurso de educação. O que essa pessoa estava pedindo era oração, vibração de amor, para que ela pudesse ter forças também para desenvolver também a sua paciência na relação com aquela criança, uma tolerância. E ela indagava se ali não estava um espírito. Muitas vezes é disso que se trata, se a gente vai realmente estudar a doutrina espírita. São os espíritos que precisam desse encontro para se reajustarem. São espíritos que podem ter sido inimigos em outras etapas da vida. E eu vou tratar esse espírito que foi inimigo meu, que guarda em mim um certo, né, ódio, raiva, intolerância. Eu vou tratar com mais violência ainda? As pessoas falam, comentam à vontade, julgando a vida alheia, sem olharem para si mesmas e
não refletem que no nosso destino, a nossa programação espiritual, nós viemos aqui para aprender a amar, para aprender, como ela colocou aqui, ó. Cadê? Ela fala do mestre. O estudo, a primeira frase, o estudo dos ensinamentos do mestre nos dá condição de analisar o destino. O estudo das lições do mestre é que nos dá condição de seguir adiante, compreendendo que nós estamos aqui para a prática. Então, aí novamente a Meimei coloca o exercício da paciência, da resignação, do esforço da nossa inteligência para a solução de problemas, mas não é solucionar o problema dos outros. A gente pode até ajudar. Daí, se você tem dificuldade de educar os seus filhos, né, você pode buscar, estuda os ensinamentos do mestre, estuda a fundo a doutrina dos espíritos, pratique o autoconhecimento, porque vai brotar do seu coração ali a essência divina que é em nós. E se a essência divina que há em nós, o que é Deus se não amor? A essência divina que há em nós é puro amor, é a paciência, é a tolerância. O que Jesus nos ensinou e disse que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos e ao nosso inimigo é amar, não é dar tapa, não é praticar violência. Isso de novo estaremos replicando tudo que nós fizemos no passado, continuando com os nossos erros, nossos tropeços, nossos enganos, nossas ilusões, nossa disputa de poder, porque quando eu bato no outro, eu estou querendo impor ao outro a minha vontade. É o egoísmo presente na disputa de poder, porque eu me coloco como autoridade. Só que eu não exerço a autoridade como mãe, como pai, naquele ser que compreende que a relação tem que ser de respeito mútuo, porque ali diante de nós está um filho de Deus, nosso irmão, um espírito que pode ser superior a nós em grau de evolução também. Embora possa ter uma inimizade, né, não há afinidade entre eles, eles estão juntos pela programação espiritual, para que haja o encontro dessas almas, para resgatar as dívidas do passado, mas acima de tudo, plantar a semente da união, da fraternidade, do amor. Não há necessidade de multiplicarmos as provas, muitas vezes já bem pesadas. Muitos torturam o próprio corpo numa maceração inútil. Aqueles que se batem, torturam. Eu já vi né, as práticas que antigamente se fazia de impor castigo a si mesmo, né, de autoflagelação, né? Às vezes a gente põe um jejum, a gente às vezes faz o quê? Promessas e vai caminhando de joelhos, né? A uma escadaria imensa. Deus não precisa dos nossos sacrifícios, da nossa maceração, que é inútil, Meimei fala. Deus não quer que a gente faça promessa de sacrifícios. Eu não vou comer, eu não vou beber, eu vou caminhar de joelhos. Qual é a utilidade disso? Se eu não estou ajudando ninguém, Deus quer que a gente ajude uns aos outros, ame uns aos outros. Então não precisa disso, é só ter esclarecimento, é só compreender o que é Deus nas nossas vidas, que é essa essência de amor, para a gente entender que nada disso tem sentido. Então, privar o espírito das forças orgânicas necessárias ao cumprimento da missão na Terra
Eu preciso me alimentar, eu preciso ter saúde física para cumprir aquilo que eu vim fazer. Então, Deus quer que eu cumpra com planejamento espiritual. Ele não quer que eu me sacrifique, Ele quer que eu cumpra com aquilo que foi programado, que aquilo foi programado para que haja respeito às leis divinas, a lei de amor, que eu acolha, ame, ampare aqueles que estão ao meu lado. Qualquer tortura voluntária ou martírio imposto são contrários à lei de Deus. Essas infrações graves são da responsabilidade de quem as pratica. Já está dito. Já é contrário à lei de Deus. Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém e não quer que nós nos punamos ou pratiquemos, né, esse martírio, automartírio, e muito menos que nós martirizemos o outro. É preciso muita atenção para isso. As práticas de violência física e psicológica, emocional, que correm hoje, mundo afora, né? Nas nossas relações sociais, é só abrir os olhos para ver. E o que nós temos que fazer? Primeiro é compreender e se colocar como instrumento de Deus, não praticando, né, a tortura voluntária, se martirizando ou torturando aqueles que estão junto a nós. Armas, instrumentos de tortura, violência verbal, né, ofensas, tudo isso é prática de violência. Isso deve ser banido dos nossos corações. Qualquer tipo de abuso traz consequências inevitáveis, sujeita a punições severas da própria natureza. Entenda punições aqui como, né, da lei de ação e reação, como simplesmente a consequência, né, dos nossos atos. Quando nos impomos sofrimentos visando ao alívio da dor do próximo, ele se transforma em sacrifício abençoado por Deus. Outra situação que é muito importante, as pessoas falam, eu estou me sacrificando pelo bem-estar, ajudando fulano, cuidando de uma pessoa doente na família, dos idosos, assim também como crianças que nascem com problemas congênitos. Existe a necessidade de se doar para aquele ser, para que ele tenha o quê? Um alívio das suas dores, daquele sofrimento, e entender que Deus está dando uma oportunidade sublime. Aí é diferente. Nós estamos, né, abrindo mão do nosso egoísmo, de pensar só em si, para cuidar daquele que está ao nosso lado e cuidar dele com amor. O esforço da doação no trabalho da caridade. Então, lembra que caridade, nós falamos sobre isso, caridade não é um ato material. Então, caridade não é dar sopinha na boca do idoso que está doente. Caridade é o amor que se coloca nesse gesto de alimentar o doente. O amor que se coloca ao cuidar daquela pessoa, do idoso, do doente, da criança, ao dar um banho, a carregar no colo, a oferecer o remédio, a ter uma conversa para que aquela pessoa não fique se sentindo sozinha, abandonada. Caridade é um ato imaterial, é um sentimento, é amor, é a prática do amor. Não apenas da beneficência, né, mas a renúncia aos prazeres e ao lazer, para atender a um objetivo socorrista de reerguimento do próximo,
representa o verdadeiro silício de quem deseja servir a Deus. Então entenda que existe sim um momento de sacrifício que nos é pedido. Deus pede que nós sacrifiquemos o nosso egoísmo. É o ego centrado na nossa vida que ele pede para que a gente o sacrifique para que o self, ou seja, a essência divina em nós, tome a frente. E aí é Deus que se manifesta através de nós. É Ele, que é Deus, é o seu amor. Nós não temos essa capacidade de amar, mas se a gente sacrifica o nosso ego e deixa a essência divina em nós se manifestar, essa essência divina é amor, é o amor de Deus que age por nós. Até que um dia nós possamos amar plenamente. Mas deixa Deus se manifestar através de nós, só com o sacrifício do ego, então do egoísmo, que a gente entende aqui a renúncia dos prazeres, dos nossos prazeres de pensar nos nossos interesses. É o silício aplicado à alma e não ao corpo. Não pense que você tem que fazer jejum, passar fome o seu corpo físico. O jejum é retirar de nós aqueles pensamentos do tipo, que droga que eu tô aqui ajudando essa pessoa que eu queria estar passeando, queria estar viajando. Sacrifica não seu corpo, a sua alma. Sacrifica, retira o ego do centro. Então, o silício aplicado à alma, que recebe e não ao corpo, que recebe as humilhações sem queixa e sem revolta, machucando o amor próprio, que esconde o nome de vaidade. Vaidade é fruto do egoísmo. Então, quando a gente vai cuidar do próximo, nesse ato de entrega, né, de sacrifício da alma, nós vamos sacrificar o amor próprio, que é o egoísmo. Ela já pôs aqui. Dessa forma, a alma encarnada estará testando a coragem e a submissão à vontade de Deus. Foi o que eu falei. Tira o ego do centro, deixa que a sua essência divina aflore, porque a vontade de Deus se fará. É um longo percurso até essa conquista, até perceber, porque muitas vezes somos cegos, não queremos perceber que é o nosso ego que pede os aplausos, que pede reconhecimento, é aquele ego que quer ser atendido com todos os seus caprichos. E não percebemos que é o ego que fala em nós. É ele que está regendo a nossa vida. A gente tem um discurso bonito, boas intenções, mas continuamos com o ego à frente. E o que é o ego? Se não, essa nossa personalidade que a gente carrega, mas vai com o tempo, com entendimento, estudando as mensagens do Mestre Jesus, nós vamos perceber quando o ego está ali, então vamos pedir licença para ele, falar, agora eu quero que a essência divina se manifeste. O nosso planejamento espiritual é para que num dia em definitivo esse ego vai ser sacrificado. E nós, junto a essa, né, nós seremos luz, como Jesus falou, sal da terra, luz do mundo. Nós um dia seremos essa luz a brilhar, essa essência divina que há em nós. Tenham todos um dia de muita paz,
Deus abençoando nossos caminhos, nossos destinos. E até o nosso próximo encontro.